O título diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-eis a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me haja de quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: dê paz e a tua vida. Dê paz é a tua vida. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E até aqui, no versículo 7, que é o tema, né? O rei estava no pasto. Né? Aqui no capítulo 16 fala, né, da transição, né, do rei de Saul para Davi, mostrando a escolha de Davi por Deus. Escolha de Davi por Deus como futuro rei de Israel. Né? Aqui também destaca a importância da humildade e do coração para Deus. Né? Como nós já ouvimos aqui falar na oportunidade do coração. Né? Aleluia. Para Deus. Né? Davi é escolhido por Deus por seu caráter, não por aparência ou posição social. E também fala também no capítulo também da rejeição de Saul. Né? Deus rejeita Saul como rei devido à desobediência. Né? Saul desobedeceu, né? E também a falta de caráter dele. Né? A escolha de Davi, né? Deus envia Samuel para ungir Davi, um jovem pastor, como futuro rei de Israel. E aqui fala: Deus vê o coração, não as aparências. Como foi dito lá, né, no versículo 7. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Samuel foi enviado para ungir um novo rei, ele esperava alguém com aparência imponente. Mas Deus escolheu Davi, o menor dos filhos de Jessé, que estava no campo cuidando das ovelhas. A palavra coração, em hebraico, refere-se ao caráter, às intenções e à devoção de uma pessoa. Deus valoriza a integridade interior mais do que a qualidade exterior. Aleluia. Né? Muitas das vezes as pessoas querem, né, ter o exterior, mas Deus, Ele quer cuidar aqui, Ele quer ver aqui, ó, o nosso coração. Aleluia. Ele quer ver o nosso coração, como é que o nosso coração está, como foi falado aqui na oportunidade da pastora, né? Eles são do nosso coração. É verdade. Né? Então Ele não quer ver você está bem por fora, se está mostrando, né? Ele quer ver aqui, ó,
que você está passando. Às vezes as pessoas, né, dizem, eu tô bem, eu tô isso, mas no coração que a gente Deus vê. Para a gente pode passar batido, mas para Deus não. Meu Deus, é forte. Né? Então, Deus, ele quer cuidar do coração. Né? E a palavra não se deixe enganar pelas aparências. Deus está mais interessado no seu caráter, na sua devoção a Ele. Aleluia. Nós devemos, né, ter intimidade, adorar ao Senhor. Independentemente da aparência ou não, a gente tem que, né, ir a Deus, glorificar o Senhor. Amém. Né? Deus escolhe e prepara pessoas com base no coração, né? Como foi falado, não na aparência. E o segundo ponto é o pasto, é lugar de preparação. E Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Davi era o mais novo, né? Como está escrito lá em Samuel 17, versículo 12 e 14. Enquanto seus irmãos estavam no campo de batalha, Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Esse lugar simples foi onde ele desenvolveu habilidades como pastor e guerreiro, protegendo o rebanho de leões e ursos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O pasto simboliza um lugar de humildade e preparação. Davi aprendeu a confiar em Deus e a ser corajoso em situações difíceis. Né? Se nós, né, se nós estivermos em algum lugar que parece ser insignificante, lembre-se, Deus está te preparando para algo maior. Amém. Às vezes você está, né, numa situação, está naquele lugar e você não está entendendo, não está falando, meu Deus, o que é isso? Que situação é essa? Mas tenha calma que é Deus está preparando. Deus está preparando você ser forte. Aleluia. Né? Glória a Deus. O pasto é onde Deus molda caráter e habilidade para o futuro. Glória. Né? E a terceira, né, situação é a unção. Unção vem de Deus, não dos homens. Foi falado de unção aqui também. É Deus, aleluia. Deus, né? Obrigado. E aqui, né, em 1 Samuel 13, versículo 3, diz assim: então Samuel tomou um chifre de azeite e sangue e Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi foi ungido rei enquanto ainda era jovem, pastor. A unção não veio por mérito humano, mas pela escolha soberana de Deus. A unção em hebraico, machás, simboliza a separação e a capacitação divina para uma missão específica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus pode te chamar e te capacitar em qualquer momento. Olha aí, pastor Isabel, olha. Maravilha. Momento, independentemente da sua situação atual. Deus está capacitando, independente de você estar ali na situação ali. Glória a Deus. Deus ali está te capacitando. Eu creio, Jesus, eu creio. Né? Às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, que... não, eu vou... Calma, Deus está ali. Calma, filha, eu estou aqui contigo, estou contigo. Você vai ser forte, você vai se capacitar, você vai além, né? Em nome de Jesus. A unção de Deus é o que verdadeiramente nos capacita para cumprir os seus propósitos. Né? E a outra situação é o pacto. O pasto é lugar de intimidade. O pasto, né, onde, né, nós buscamos a Deus, né?
Onde é o seu pasto? Onde você busca? Meu Deus. Onde? Aleluia. Né? Intimidade com ele. Obrigado, É o Senhor. pasto. Né? E aqui no Salmo 23, 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi escreveu muitos salmos que refletem sua intimidade com Deus, desenvolvida grandes anos no pasto. Ele aprendeu a confiar em Deus como seu pastor. A metáfora do pastor e das ovelhas, em hebraico roé, mostra a relação de cuidado, proteção e provisão de Deus para conosco. Né? Deus não nos deixa faltar nada, Deus é o Deus da provisão. Né? Deus tem nos protegido em qualquer momento, como foi falado aqui, né? O testemunho da pastora Isabel, da proteção, pastor Isabel, Aleluia. Deus protegendo a sua vida, a sua família, Deus protegendo a vida de vocês, a família de vocês, né? Aleluia. Então, Deus está sempre, Hoje, né, nos guiando, nos protegendo, nos moldando, né? E cultive intimidade com Deus, mesmo nos lugares simples da vida. Ele é o seu pastor. O pasto é onde aprendemos a depender de Deus e conhecê-lo profundamente. No momento ali no secreto, ali no quarto, ali onde nós, né, dobramos os nossos joelhos, glorificando a Ele, pedindo socorro a Ele, nos ajuda, Senhor. A gente está em intimidade ali, em oração, Aleluia. na palavra, né? E Ele, que nós aprendemos a depender de Deus. Deus, cuida de mim. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Então é isso que é depender de Deus, é o pasto, né? É onde aprendemos, né, a depender de Deus. O pasto é lugar de provisão e proteção, como foi falado. No Salmo 23, versículo 4, diz: tua vara e teu cajado me consolam. Davi experimentou a proteção de Deus no pasto, onde ele mesmo protegia as ovelhas de perigos. Ele sabia que Deus era protetor e provedor. A vara e o cajado são instrumentos usados pelo pastor para guiar e proteger, disciplinar as ovelhas, como foi falado aqui. Né? Eles nos guiam, eles nos protegem, estão em todo o nosso momento, né? Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de escassez, de bonança, né? Na alegria, na tristeza. Aleluia. O Senhor Jesus está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus cuida de vocês. Né? Mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade, confie em sua proteção e provisão. Amém, Jesus. No pasto, aprendemos que Deus é o nosso protetor e provedor, como foi falado. E aqui o pasto prepara para grandes desafios. Em 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. A coragem de Davi para enfrentar Golias foi desenvolvida no pasto, onde ele lutou contra os leões e ursos para proteger suas ovelhas. A expressão em nome do Senhor mostra que Davi confiava no poder de Deus. Que nós possamos confiar no poder de Deus. Né? E que às vezes a gente fica meio assim, meio insegura. Não fique segura, não. Pega na mão do Senhor as situações, né? Dia a dia. O que você tem passado, eu não sei. Tu és fiel, Senhor. Mas Deus sabe, entrega na mão dele. Aleluia.
Entrega na mão dele, que tudo ele fará. Né? A expressão em nome do Senhor mostra que Davi confiava no poder de Deus, né? Não em suas próprias habilidades. Os desafios que você enfrenta hoje estão te preparando para a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí a vitória. Glória. Hoje. Olha aí. Os Aleluia. desafios. Não tenha medo dos desafios. Eu acredito, Senhor. Né? E eu estava pensando essa semana, né? Desde o final de semana, de sábado para cá, né? As coisas vêm acontecendo, muitas coisas, né? E eu falei, meu Deus, olha quantos desafios eu vou ter. Eu falei, o Senhor está comigo. Aleluia. Eu não vou desistir. Amém. Eu não vou ter medo. Eu vou enfrentar os desafios. Aleluia. Jesus. Enfrente os desafios. Por mais que seja ali, né? Enfrenta. Não tenha medo. Não fiquem seguros. Né? Enfrenta. O pasto é onde Deus prepara para enfrentar gigantes. Enfrenta seus problemas. É grande, mas Deus é maior. Deus é maior do que todos os problemas. Louvado seja Deus. Né? Pode ser situação mais difícil, mais desesperadora. Tudo, É verdade. Mas entrega na mão dele, que tudo Glória. fará. Ele transforma, ele muda a situação. Glória a Deus. Né? Às vezes a gente está ali no desespero, a gente está ali, meu Deus, Senhor, como vai ser isso, como vai ser aquilo, e aí? Mas Deus, Ele é o Deus da previsão, Ele dá previsão, é Ele que transforma, é Ele que faz a mudança. Né? E o 7 diz assim, o rei no pasto é um exemplo de humildade. Aqui em 2 Samuel 7, versículo 18 diz, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Mesmo depois de tornar rei, Davi manteve o coração humilde, lembrando-se de suas origens no pasto. A humildade, né, em hebraico, amavá, né, é uma característica essencial para que deseja ser usado por Deus. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. É verdade. Nunca se esqueça. Eu não esqueço. É, Pai. Eu glorifico toda vez que eu vejo, falei, Senhor, muito obrigado. Eu agradeço a Ele em todo momento. Falei, Senhor Jesus, o Senhor me tirou numa situação. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vejo assim perto, assim, pessoas próximas de mim, naquela situação que eu estava também, que vivia. E eu olho assim e falei, Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor me resgatou, o Senhor me alcançou. Verdade. E era uma pessoa, a pessoa que estava ali, né, comprava para mim, ela que me alcançou, ela que me trouxe. Meu Deus. A Bruninha, ela vinha, a Bruninha ganhava, então a gente tá, Bruninha, vai lá, compra lá. Aí dava 10, dava 20 para comida. Aí toda a Bruninha batia lá em terra. Aí teve uma situação que a Bruninha falou assim, vamos para a igreja hoje. Meu Deus. Todo mundo ia dar, Bruninha, vou dar aquela força. Quer dizer, ela ia comprar, mas ela no momento, ao mesmo tempo, me evangelizava. É, Deus. Vamos hoje. É. Glórias. Deus é fiel. E eu, Bruninha, não, Bruninha. Aí teve uma vez que ela chegou lá, arrumada, estou pronta. Tinha bebido, falei, meu Deus do céu, Bruninha. Não, eu estou aqui na Bárbara, aqui, vou te esperar você se arrumar. E eu vi. Glória a Deus. Né, estava lá, alcoolizada ainda, mas eu vi. Mas foi a partir dali que Deus começou a trabalhar no meu coração. Glórias a Deus. Foi ali que Deus começou a trabalhar. Maravilha, Jesus. Deus começou lá, mãe, né?
Aleluia. Glória a Deus. E És daí, maravilhoso, Jesus. e veio dali, ó, as situações, né, pastora Milena? Quando eu cheguei aqui, tinha um furacão, tinha uma situação, né, na família, pastora. Foi tremendo. Foi tremendo e eu estou aqui, né? Deus moldou o meu coração. Aleluia. Deus transformou o meu coração. Aleluia. Glória a Tem que Deus. sempre trabalhar. Deixa trabalhando, né? Obrigada. Aquilo que a gente tem que fazer, né? Deixa Deus trabalhar, né? Deixa Deus, né? No fim já, não. Mesmo você, né? Deixa Deus trabalhar. Você pastor, pastora, nós aqui, a Amém, igreja. Jesus. Deixa Jesus. Trabalha. Deus Glória. trabalha. Trabalha assim, meu Trabalha Pai no meio nosso. da tua igreja, Senhor. Mesmo depois de tornar rei, Davi manteve um coração humilde, lembrando de suas origens no pasto. Né? Eu já podia falar. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. A humildade mantém você conectado à sua graça. A humildade é a marca de um verdadeiro líder. Né? E aqui a gente fala, né, do coração, do caráter, da humildade. Nós temos que aprender isso com Deus, né? Aqui fala também da importância do coração. Deus se importa com Deus não se importa com a aparência, ou posição social, mas com o coração da pessoa, né? Davi, fala que Davi que foi ungido, né, preparando para o seu papel como rei de Israel. E aqui também fala também da importância do caráter, né? Que enfatiza que o caráter de uma pessoa é mais importante do que sua posição social ou aparência. Ou aparência. Deus busca pessoas com coração puro e fiel. Que nós sejamos fiéis a Ele, a Deus, todo o coração. Né? A importância da humildade. Davi, um jovem pastor, é escolhido por Deus, demonstrando que Deus pode usar pessoas humildes para grandes propósitos. Né? E aqui fala também da necessidade de discernimento. Samuel, no entanto, não consegue discernir que Davi é o escolhido de Deus, mostrando que é importante ter um coração aberto, sensível e à vontade de Deus. Que nós possamos, ter o caráter e a humildade ao Senhor, deixar que o Senhor Jesus, nosso Deus, possa trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração, né? Sejamos capacitados por Ele, né? Ele que nos capacita, que nos fortalece, Amém. Ele que nos unge. Não é o homem não, gente, é Deus. Né? Então, essa palavra, eu deixo essa palavra para vocês. Amém, Jesus. Que vocês sejam, né, de coração bom. Entrega a vida de vocês a Deus com coração. Não importa a situação, não importa o exterior, ó, é o coração. É verdade. Né? E aqui eu encerro, né? E agradeço a oportunidade. Muito obrigada, pastora Milena. Amém, Senhor. A pregação simples, mas Aleluia. Glória a Deus. Foi benção, Deus. Aleluia. palavra, né? E eu quero que vocês possam meditar nessa palavra, que vocês possam, em oração, estar em oração e falar para Deus: Senhor, como é que está meu coração, meu Pai? Cuida do meu coração, cuida do meu interior, que é o Em nome que de importa, Jesus. não o exterior. É. Não é coisas mundanas, não é coisas materiais, nada, personalidade, nada. Aleluia. O coração. E assim eu deixo essa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.